Bom, vamos lá, né? Aqui é o aula 8, tá? Eu, dessa vez, eu estou mostrando aí no fundo, né, um desenho mecânico de uma rosca interna e uma rosca externa, tá? Que é sobre isso que nós vai ser o primeiro assunto desse vídeo, tá bom? Vamos compartilhar aqui, né, exatamente esta figura que eu estou mostrando agora. O parafuso, não melhor dizendo, a rosca, né? Ela é composta por diversas medidas, tá? Que tem lá os diversos diâmetros, como vocês estão vendo, né? Que no passado, né, antes da introdução do AutoCAD, né, os desenhistas tinham que fazer tudo na mão, né? Agora o AutoCAD, entre outros softwares, né, eles têm dispositivos e que permite colocar especificação da rosca e automaticamente aparece, tá, o desenho tanto da rosca interna quanto da rosca externa, colocando lá suas devidas medidas. Quer dizer, falei besteira, né? Não colocando. Se vai colocar lá a especificação, por exemplo, M1, M2, M3, é óbvio que não precisa colocar medida nenhuma, ela já vai dar por si só, tá bom? Aí vocês estão vendo, por exemplo, o P de passo, né, que é a distância entre os filetes, o ângulo, tá? A altura H, eu acho que eu até falei, me enganei, né? Falei do Dzinho, né, como diâmetro interno. Se eu falei diâmetro interno, peço desculpas, é diâmetro externo. E entre outros diâmetros aqui, D1, Dzinho, Dzinho 2, Dzão, que é o diâmetro externo da rosca da porca, enfim, né? Aí vocês estão vendo que há várias medidas, né? Há várias variáveis na confecção das roscas, né? Tanto interna quanto externa. E esse é o padrão, tanto para perfil métrico, Whitworth, americano, como nós vamos mostrar agora. A diferença, né, até falei no vídeo anterior, que é a da métrica, tem um ângulo de 60 graus, o Whitworth tem 55, tá? E são confeccionados dessa forma, como estão aqui. O Dzinho, né, que é o diâmetro externo, ele serve como padrão para outras variáveis. Vocês estão vendo aqui que o Dzinho ele adota números inteiros ou, no máximo, decimal, uma casa decimal. E sempre, né, em divisores aí, 1, 1,2, 1,4, 2, cria uma descontinuidade, né, para mostrar a dimensão da tabela, né? Não dá para mostrar a tabela inteira aqui, mas não é o intuito também. Esse aqui eu tirei de uma apostila do telecurso, tá? Da curso de mecânica, disciplina elementos de máquinas, mas é só para ilustrar. Isto é, essas medidas aqui, Dzinho 1, HE, R, né, o raio, são tudo baseado no desenho. Então, tem umas fórmulas que também tem na apostila do telecurso para fins de desenho mecânico. Mas, como eu falei, né, AutoCAD, né, já tem dispositivo que já faz o desenho automático, é só colocar o modelo, por exemplo, M1, M2, M30, M42. Aí escolhe, né, série normal, série fina, né, que até comentei anteriormente, né, que a fina tem mais filetes, tá? Então tem maior resistência porque a área superficial é maior, segura mais, né, na material de base, né, do que a série normal, só que imagino que seja mais caro, tá bom? E aí a Whitworth, né, que a diferença entre as medidas se dá por escalas de divisões de polegadas, porque a divisão do sistema métrico é em casas decimais, né, 0,1, 0,2, né? Então divide por 10, por 100, se for o caso, multiplica por 10, 100 e assim por diante. E no caso das polegadas, é metade, um quarto, um oitavo, ou multiplica por 2, multiplica por 3, como vocês estão vendo aqui, ó. Começa com 16 avos, tá aqui mesma coisa aqui, 2,32 avos, 2,32 avos, 3,32 avos, 4,32 avos, que é a mesma coisa que o oitavo, e assim por diante, né? E esse aqui é o exemplo também, da mesma forma, tem a grossa e tem a fina, BSW, BSF. Tá? E aí tem as especificações e também, com certeza, tem fórmulas que tomam como referência nas medidas em polegadas, e a partir daí, o Dzinho 1, o Dzinho 2, vai tudo baseado no Dzinho que é esse aqui. Tá? Qual vai ser a profundidade do furo, né, para aplicar o parafuso? Depende basicamente, como vocês estão vendo aqui, depende do material. Então, por exemplo, se você quer ter lá um determinado parafuso de um determinado diâmetro e vai perfurar, por exemplo, material como aço, ferro fundido, bronze, latão, que são ligas de cobre ou alumínio, aqui, por exemplo, profundidade do furo broqueado, né? Taca a broca e coloca lá um macho, né, para fazer a rosca e depois taca o parafuso, né?
Aqui não fala de madeira, né? Só fala de metais. Então, é fazer o furo e tacar o macho para fazer a rosca interna. Mais para frente eu mostro umas fotos aí de machos e de fêmeas. Então, ele mostra desde aço, que necessita uma profundidade de no mínimo 2 vezes o diâmetro, até alumínio, que necessita de uma profundidade de 3 vezes o diâmetro. Profundidade da parte rosqueada, né? Que é um pouco menor, considerando aí que tem uma diferença aí de meio, que é a ponta, né? Tá, vocês estão vendo aqui a pontinha. Comprimento de penetração do parafuso, né? Um pouco menos, né? Vai um pouco aquém tamanho da rosca. E aqui diâmetro do furo passante, né? Então, o desenho é o diâmetro é o diâmetro do parafuso, né? Então, o furo é 6% a mais nesse exemplo aqui, tá? E onde eu quero chegar é uma sugestão aí de medições aí, medidas do furo ao qual vai aplicar o parafuso, dependendo do material. Aqui só tem materiais metálicos, né? Aí umas fotos só para ilustrar, né? Do lado direito são chumbadores, que eu comentei no vídeo anterior, né? Elementos de fixação para cabos, né? Por exemplo, esse aqui voltado à informática, eu falei, né, que no vídeo, acho que no vídeo anterior, né, que tinha colocado uma ilustração que eu encontrei na internet de especificação de prego, só para mostrar que tem, né? Mas são tabelas restritas, né? Prego é algo muito mais simples do que parafuso, tá? E alguns exemplos aí de grampos, manilhas, né, que são rosqueados, né? Geralmente isso aqui aplica lá uma corda, um cabo de corda de fibra natural, sintética, cabo de aço, né, para aplicações diversas, né? Para sustentação, né, para necessitar, né, de apoiar algo, sustentar, içamento, enfim, né? Aqui vocês estão vendo nos desenhos mecânicos aí a representação das medidas, né? Aqui tô apontando, tá pequenininho, mas é para ter uma ideia assim do que é material de seção redonda, né? Seção redonda, né? Seção circular. E é a partir daí que dá para fazer aqueles cálculos de cálculo de cisalhamento, né? Aquelas fórmulas, né, que vocês viram em resistências materiais, enfim, né? E é a partir daí que dá para fazer esse cálculo de esforços, bom? Aqui as medidas de diâmetro, tudo em polegada, engraçado, né? Que diâmetro em polegada, mas especificações aqui, as variáveis tudo em milímetros, né? Vai entender. Mas, enfim, né? O caso dos milímetros é décimos, né? Por exemplo, 10,8, 11,5, e de polegadas é tudo na divisões, né, metade, um quarto, oitavo, assim por diante. Só para mostrar, né, que há tabelas para todos os tipos de materiais, né? Aqui também, pensando também, da mesma forma que eu falei no slide agora há pouco, né? Cabos de aço, cordas de fibra sintética natural, como cânhamo, algodão, que seja, né? Sisal, se for o caso aí, né? Para aplicações diversas, né? Não vou entrar em detalhes aqui, é só para mostrar que há tabelas, né, com suas especificações, e alguns desses valores são perfeitamente adequados para cálculo na área de resistências materiais, né? Aquelas fórmulas de tensão, momento vezes o Czinho, né? Que acho que é a largura, né, da seção sobre I, momento de inércia, tá? Lembrando aí da minha época lá de graduação de estágio, né? Mosquetões, né? Pensando, tem muita gente que, primeira coisa que lembra, né? Cordas para escalar paredões, enfim, né? Ganchos para içamentos, guindastes, esticador para cabo de aço, como falei, né, no vídeo anterior, né, para esticar cabo de aço para dar sustentação adequada a antenas de comunicação ou torres de alta tensão de pequeno porte, enfim, né? Deixei mais para frente, né? Acho que eu até vou mostrar agora, depois eu retorno. Exemplo de aplicação, né, do esticador. Aqui não. Não, aparece sim. Esse aqui eu tirei foto, né? Campus universitário. Esse aqui é de antena de comunicação. Então aqui o esticador está aqui, ó. Esticador de um lado, esticador do outro. Aí tem um dispositivo específico para isso, algo para ancorar esses cabos de aço. Como falei, né? Muito comuns também, por exemplo, em sustentação de lonas para locais, desde que seja, né, uma lona em caráter permanente, né? Para sustentação e para eventos, né? Então, aqueles coberturas de lona, né, sustentadas por cabos de aço, né, que pode ser usado em anfiteatros, por exemplo, tá bom? Voltando aqui,
Então, basicamente, de parafusos e outros elementos de fixação, né? Digamos, derivados, basicamente é isso. Agora eu vou falar sobre porcas. Esses modelos vocês já viram, né? Não vou ficar repetindo. Eu coloquei esses aqui porque boa parte deles são os mais comuns, né? Cada um com suas características, suas aplicabilidades. Eu falei muito dessa porca calota, né? Que para proteger ponta de parafuso, borboleta pode ser apertado com a mão, né? Não pode aplicar ferramenta, senão estoura as asas aqui, né? Sextavada com fendas, né? Também chamado de porta-castelo, né? Que nesse aqui, né? Mas esse aqui lembra a torre de um castelo. Tá? E assim vai, porca quadrada, porca sextavada, que é a mais comum. Aqui as especificações, né, porque tem formas diferentes de efetuar as medidas, né, de uma porca, né, sextavada. Aqui chave, diagonal, diagonal com certeza que é a maior dimensão, tá bom? Os vários exemplos, né, já mostrei. É uma figura que eu peguei na internet só para ilustrar. Essa aqui, por exemplo, é interessante. Do lado direito, segunda coluna, segunda coluna, última porca, segunda coluna direita, ela tem rosca interna, como outras porcas, né? Serve como extensor, né? Pensando aí, colocava de novo, né? Belo exemplo lá da roda de patinete, tá bom? Essa aqui parece aquela para móveis de madeira, essa aqui embaixo, que antes da antepenúltima, né? E assim vai. Algumas aí de latão, aí tem umas mais escuras aí que vai depender da forma como foi trabalhado, geralmente aço, às vezes é um aço temperado e revenido, enfim. Tá? Outros exemplos, tá? Estão vendo aqui que tem umas porcas até com uma aba, uma chapa fina, né? Exatamente para segurar a rosca do parafuso, tá bom? Umas aqui com furos, aparentemente furo liso aí para colocar uma cupilha, ou um prego, um arame, enfim, né? Exatamente para segurar, naquelas situações que eu já tinha comentado anteriormente, né? Onde requer maior resistência a esforço decorrente a vibrações, interno ao sistema mecânico, por exemplo, o motor do carro, externo, no caso aí de buracos, solavancos, etc., ou equipamentos com vibração proposital, como peneiras vibratórias, né? Aqui, estão vendo aqui a representação gráfica, né, de alguma dessas porcas. Aqui estou vendo que a arruela fixa muito bem aqui entre os filetes do parafuso. De novo, aquela história, né, de vibração frequente, contínua, a longo prazo. Então, vocês podem imaginar, por exemplo, máquinas como peneira vibratória, né, de indústria de açúcar, quantas horas sem parar, de forma ininterrupta, que ela vai atuar. Porque máquina industrial, né, foi feito para durar por várias horas, às vezes até mais de 24 horas, e com paradas programadas, tá? Porque eu vou falar sobre esses conceitos né, quando falar de confiabilidade de máquinas. Mesma coisa, né, dos vídeos anteriores, né? Desculpa, dos slides anteriores. Estão vendo aqui que é um exemplo de uma arruela, né? Ainda não entrei na parte de arruelas, né? Uma arruela estrela de 6 pontas. E essa aqui é uma grande porca, né? De uma estrutura aqui, Sydney Harbour Bridge, a ponte bem conhecida na maior cidade da Austrália. Então imagina, né? Uma ponte, os elementos de máquinas que vocês vão encontrar: grandes parafusos, grandes rebites, grandes porcas. Tá? Estão vendo que agora eu estou mais rápido, tá? Porque tem muita coisa que eu já comentei, né? Fica para não ficar só cansativo. Matrizes de roscas, né? Que vocês estão vendo aqui. Do lado esquerdo e baixo, tem lá matrizes de rosca para parafusos, tá? Também pode ser usado para porcas de grande diâmetro, onde você pode enfiar, né, lá dentro da rosca, né? Então, vocês estão vendo aí que tem perfis, né, de roscas de diversos tamanhos, né, dos pequenos até grandes, né, M1, M2, M3 e assim por diante, né? Tem aqui um M0,25, batendo o olho aqui, né? Aí tem, por exemplo, do lado direito em cima, exemplo de uma fêmea. Para que serve fêmea? Fazer rosca externa. Tem um pino, melhor desculpa, pino não, né? Um cilindro. Lembra, tem um pino, né? Mas vamos falar de cilindro, faz a rosca externa. E também tem o macho, como aqui embaixo, aqui, ó, que faz rosca interna. Tá bom? Uma bancada de machos e fêmeas, né? Aqui em cima, as fêmeas, né? O suporte para as fêmeas e os parafusos de pressão. Tá? E faz esse movimento, né? Girando, né? Enfim.
E aqui a mesma coisa, mas fazendo o macho, né? O mesmo movimento para fazer furo interno. Tá bom? Geralmente feito de material com certeza mais duro que o material seco flexionado, então tem que dar uma olhada no manual, né? Você não vai imaginar, por exemplo, fazendo rosca em material de titânio, por exemplo, material extremamente duro. Então, se for, por exemplo, eu estou vendo aqui tungstênio, né? Tungstênio, então é para aço de baixo carbono, alumínio, cobre, tá? Aí tem que ver o manual. Cada caso é um caso. E esse aqui são padrões, tal, de furos, né? Desculpa, de parafusos, né? Para suas respectivas medidas aqui, ó. Tá vendo aqui desenho de parafusos, né? Sistema métrico, 3 até 22, mas também tem o Whitworth aqui. Inch significa polegada em inglês, né? Que mais? Aí o NC, o NF, né? Que são aqueles padrão, né? Com vício normal e fino, série normal e série fino, tá? E aqui milímetros é a mesma coisa. E essas hastes aqui, né, e quanto esses furos aqui para padrão de parafusos, aqui para padrão de porca. Tá bom? Olha a forma como pode ser usado, né? Estão vendo aqui os números M16, M18, 3, 2,5, e aqui do lado direito a mesma coisa. Bom, basicamente é isso, tá? Um vídeo bem curtinho, tá? Com contraposição ao outro aqui foi mais demorado. Então, vou parar por aqui, né? Então, a aula 9 nós vamos falar sobre arruelas, entre outros assuntos que eu vou abordar. Quando eu coloco aqui aula número 2 pontos, né? Não é que eu vou falar apenas sobre isso, eu vou falar sobre isso e mais um pouco, tá? Então, aqui a aula 9 vai começar e arruelas, embora tem muita coisa aí que eu já falei anteriormente. Bom, até peço desculpa por ter estendido muito o vídeo anterior, né? Só para não ficar muito fragmentado certos assuntos. É que parafuso mesmo é assunto bem longo, tá? Então, daqui a pouco eu mando para vocês vídeo sobre arruelas, entre outros assuntos, tá? É isso aí, um grande